Bom, alguns dias atrás, no início do ano, no final do ano, Deus nos deu uma direção diante dos desafios que nós teríamos que enfrentar no ano de 2024. Deus, uma certa noite, falou comigo de que esse ano seria um ano de milagres. Um ano de milagres. Porque quando as coisas são maiores do que a nossa capacidade de resolvê-las, quando a nossa habilidade humana se esvai, só resta uma coisa: crer em milagres, de um Deus que age, de um Deus que opera. Eu lembro-me muito bem naquela noite de que Deus disse para mim que eu não precisaria de muita coisa, eu precisaria apenas de fé. Eu não sei quem estava aqui no culto da virada, mas nós fizemos um presentezinho desse, demos para as pessoas. Aqui tem semente de grão de mostarda, baseado em Mateus 17, que se eu tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, eu poderia dizer ao monte: vá daqui para lá, e o monte iria, e que nada seria impossível, e eu não precisaria de muita coisa, apenas crer. Eu lembro-me que naquela noite em que eu estava orando, Deus disse para mim que a única coisa que eu precisava era crer. O resto eu deveria deixar com Ele. Crer que Ele é poderoso, crer que é possível, crer que Ele faz muito além de nós mesmos. Então nós começamos a pregar uma série de mensagens para estimular a sua fé, para estimular a sua capacidade de crer, de que esse ano não é apenas um ano de milagres para a nossa igreja ou para mim, mas para nós. Esse ano é um ano de milagre para nós, para a minha casa, para a minha família, para meus filhos, para a sua casa, para a sua família, para você. Então nós começamos a entender que Deus tem prazer no nosso sucesso. No livro de Salmos 35, verso 27, está escrito que Deus se alegra com a prosperidade daqueles que o servem. Deus tem prazer em fazer com que seus filhos prosperem, com que seus filhos vivam milagres, tenham sucesso, melhorem, que haja paz e harmonia e alegria dentro das suas casas. Então nós começamos a falar. Alguns domingos atrás, nós começamos a pregar, e Deus me deu uma palavra dizendo para as pessoas: amplie a sua visão, amplie, veja muito mais além do que você está vivendo ou do que você tem, amplie a sua visão. No domingo seguinte, nós dissemos para as pessoas, ministrando em cima de um homem que tinha uma mão mirrada, a mão direita, ele não podia fazer nada. Então nós dissemos: existem coisas que impedem você de ampliar a visão e de ter sucesso. Então você precisa se tornar um alvo do milagre de Jesus. Deixe Jesus realizar um milagre na sua vida. E dissemos para essas pessoas: permita Deus agir na sua vida. Porque tem muitas pessoas que não deixam Deus agir. Elas mesmo criam circunstâncias que impedem o agir de Deus. E o texto que nós lemos falava sobre isso, sobre permitir, deixar-se permitir ir para o meio, deixar-se que Deus haja, se expor ao milagre. Mas existe também um outro tipo de pessoa, aquelas que não avançam, porque carregam dentro de si as derrotas do seu passado. Tem gente que não consegue vencer hoje, porque elas carregam as derrotas que elas já viveram, e tudo que ela entra dá errado. Dá errado porque ela não consegue enxergar
O que Deus quer que ela veja o tempo novo, uma visão nova. Então ela acaba trazendo com ela coisas que ela fez lá atrás, coisas que os erros que ela teve, ela carrega com ela o tempo todo, de maneira tal que ela não vislumbra a prosperidade de Deus, ela não consegue ampliar a visão, porque ela está sempre atrelada, agarrada, amarrada aos seus erros de trás. E por causa muitas vezes de erros de um casamento lá atrás, ela não consegue ver um casamento novo hoje. Por causa de erros de criação de filhos, que deu errado com um, acaba errando com os outros. Porque não conseguiu ser bem sucedido em um negócio que ele abriu, decide não abrir mais, e enterra o sonho de ser um empreendedor. De pessoas que muitas vezes foram feridas dentro da igreja, e por causa disso não querem viver o evangelho. Pessoas que norteiam suas vidas pelos erros do passado, norteiam suas vidas com coisas que lhe aconteceram lá atrás. E Deus quer agir e operar, Deus quer fazer milagres na vida dela, mas elas estão agarradas às derrotas do passado. As derrotas do passado impedem elas de serem bem-sucedidas. Então, eu quero junto com você ler um texto. É um texto de muitos versículos, mas eu vou ler salteados, somente para você entender o contexto da história. Atos, capítulo de número 16, Atos 16, versículo de número 6. Vou esperar você pegar a sua Bíblia, vou esperar você abrir o seu sabre de luz, conectar em Atos 16. Agora, só não deixa conectado na internet. Eu até lhe peço para colocar em modo avião, porque imagine na hora que Deus estiver falando com você, o diabo entra através do WhatsApp, através do Instagram, do Facebook. Não deixa não. Então, coloca aí no modo avião e vai para a Bíblia em offline. Ou você que é como eu, que gosta de Bíblia de papel, gosta de papel, então você abre em Atos 16, versículo de número 6. Atos 16, 6 diz assim, lembre-se que não será uma leitura corrida, vai ser versículos que nós vamos estar saltando, não é? Só para... Percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Versículo de número 9. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, versículo de número 10, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Versículo de número 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Versículo 15. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Versículo de número 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem, possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. 17. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos de Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. 18. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. 19.
Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança de lucro, agarraram a Paulo e Silas e os arrastaram à praça, à presença das autoridades. 22. Levantando-se a multidão unida contra eles e os pretores, rasgaram-lhes as vestes e mandaram açoitá-los com varas. 23. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. 24 e último versículo. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Deixe-me situar você em toda essa história. O versículo que nós lemos, o primeiro, o versículo de número 6, Paulo está pregando na região da Frígio-Gálata, ou da Galícia. Porque Paulo entende que ele tem um propósito. Ou seja, ele só é feliz se ele cumprir o propósito dele. Entenda isso. As pessoas só serão felizes plenamente se elas cumprirem o seu propósito. Se elas não cumprem o seu propósito, elas não são felizes. Ninguém estuda para nada. Ninguém trabalha para nada. Ninguém se casa para nada. Ninguém se torna pai para nada. As pessoas têm propósitos em suas vidas. O propósito de Paulo era ser pregador do Evangelho. Deus o chamou para isso. Ele mesmo vai dizer diante de reis: é-me imposta essa obrigação. Eu fui chamado para isso. Eu não tenho como fugir disso. Eu fui chamado para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo, chamado para pregar o Evangelho, o que é que deixaria ele feliz? Pregar o Evangelho. O que é que deixaria ele pleno em sua prosperidade, em seu sucesso? Pregar o Evangelho. Ou seja, ele, quando faz aquilo pela qual ele é designado para ser feito, traz ele felicidade. Quando você é chamado para viver uma coisa e você por acaso vive outra coisa, você vai estar sempre infeliz. Mas Paulo foi chamado para viver, pregar o Evangelho. Isso trazia felicidade a ele. E ele está pregando o Evangelho na região da Frígio-Gálata. Mas observe que o próprio Deus, através do seu Espírito Santo, impede Paulo de estar realizando aquilo pela qual ele foi chamado para fazer. Diz o texto que ele foi impedido de pregar a palavra na Ásia. Então, ele é impedido de fazer aquilo. E de uma certa forma, ele acaba talvez desfrutando do insucesso. Porque se o sucesso é ele pregar o Evangelho na Galícia, ele agora, impedido pelo Espírito, não dá certo. Então ele está agora bebendo do insucesso. Mas uma certa noite, ele tem uma visão. Ele vê um homem aparecendo a ele e dizendo para ele a seguinte palavra: passa a Macedônia e vem nos ajudar. A Macedônia era uma outra região fora da Galícia. E ele está ouvindo: olha, sai de onde você está e vem nos ajudar. Traz essa palavra de salvação para nós. E ele, como pregador, rapidamente ele entendeu: Deus está me levando para pregar na região da Macedônia. Porque ele entendeu que se ele foi chamado para aquilo, que a alegria dele está baseado em viver, que a alegria dele, o sucesso dele está baseado em desfrutar do seu propósito, ele sabe que ele precisa ir para lá. Então ele pega um barco, navega de Troade até a Macedônia, e quando ele chega, a primeira cidade que ele chega é Filipe, onde tem até uma carta aos filipenses. E ele vai dizer na carta aos filipenses que ele ama demais aquele povo, porque se estabelece uma igreja lá. E Paulo, diferente da Galícia, ele não estabeleceu igreja, em Filipe ele estabeleceu. Ou seja, o resultado do seu sucesso, ele pôde ver. Então ele vê o resultado do seu sucesso. Ou seja, aquilo pela qual ele foi chamado, acontece. Ele foi chamado para pregar, e ele prega, e o sucesso acontece. Então ele está ali pregando, apesar de ele ter sido, dele ter fracassado na região frígio, na região da Macedônia, ele tem sucesso. O texto diz que ele vai para a beira de um rio,
aonde no sábado as pessoas se reuniam. Por que não havia uma sinagoga ali no sábado? Porque sempre no sábado Paulo ia a uma sinagoga para pregar. Mas na Macedônia, em Filipe, ele não vai à sinagoga, ele vai à beira de um rio. Por que ele não foi a uma sinagoga? Resposta óbvia, porque não tinha sinagoga. Não tinha sinagoga porque a regra para ter uma sinagoga eram ter 10 cabeças de família e 10 famílias, para a partir daí ter um líder que pudesse formar uma sinagoga. A sinagoga normalmente ela difundia a palavra de Deus e os costumes judaicos naquela região. Neste caso, é uma região que não tem costumes judaicos, costumes extraídos da Torá. Então é uma região completamente pagã, liderado por um governo romano que incentivava a multiplicidade dos deuses. Paulo vai ao rio porque, como não havia uma sinagoga, as pessoas que defendiam a fé judaica de um Deus único, se reuniam sempre em algum lugar, era o GC do lugar. Então, era o avanço missionário do lugar. Então eles iam para aquela beira de rio, se reunir, e Paulo automaticamente perguntou, onde é que o pessoal se reúne para falar de Deus? Olha, é lá na beira do rio. E ele foi lá para a beira do rio. Quando ele chega lá, é dado a ele a oportunidade de falar, e ele automaticamente começa a falar de Jesus. Então ele começa a pregar sobre Jesus. E uma mulher se converte, Lídia. E o texto vai dizer que ela é vendedora de púrpura, quer dizer, uma mulher que devia ser uma dona de uma fábrica, rica, importante. Por que é importante essa mulher estar no texto? Porque ela foi a primeira convertida na Europa. Porque Filipe está, Macedônia está na Europa. Então, é a primeira mulher que se converte na Europa. É a primeira igreja cristã nesse lugar. Porque é na casa dela, por isso que diz que a família dela, constrangeu e tal, na casa dela se estabelece a primeira igreja cristã. Então ela está lá. Paulo está vivendo o propósito da sua chamada. Ele está ganhando vidas, ele está estabelecendo igreja, ele está cumprindo aquilo pela qual ele está tendo sucesso, ele está tendo prosperidade sobre o seu ministério. E olhem que mesmo assim ele está nesta campanha na Macedônia, mas lembre-se que ele veio de um insucesso da Galícia. Ele está vivendo o sucesso em Filipe diante do insucesso de Frígio. Ou seja, ele não conseguiu cumprir o seu propósito num lugar, Deus o leva para outro e ele agora está vivendo nesse outro lugar a sua vocação. Mas quando ele começa a fazer isso, ele está indo novamente lá à beira do rio, de novo, para o encontro com a sua comunidade de fé agora, com gente que está se convertendo, para poder pregar a palavra. Vem uma jovem atrás dele, gritando que ele Silas, Timóteo, que estava com ele, tantas pessoas. Olha, esse homem é servo do Deus Altíssimo, ele está pregando e anunciando o caminho da salvação, escutem ele. O texto diz que isso não aconteceu uma única vez, mas por muitos dias, essa mulher o seguia e gritava. É porque já não era mais o diabo dizendo uma verdade, mas era o diabo se utilizando de uma verdade para zombar. Sabe quando muita gente zomba de você e diz assim para você, você não é crente? Ora que teu Deus ouve. E você sabe que muita gente diz isso zombando de você. Apesar de ser uma verdade, é uma zombaria. Só que com o tempo isso foi irritando Paulo. Paulo tinha mais ou menos assim, sabe, quer dizer, na verdade eu que sou menor, eu que me parecia com ele. Isso foi tomando Paulo de uma certa raiva, de uma certa fúria. E o Espírito Santo o conduz a entender que era um demônio que estava ali enchendo o saco dele. Então aquela jovem, diz o texto, ela era uma jovem que praticava adivinhação. Era uma cartomante, era alguém que jogava búzios, era alguém que sentava numa mesa redonda e interpretava, recebia sei lá o que espírito, seja o que for. Mas era alguém que praticava adivinhação. E o texto vai dizer que essa mulher tinha dono.
ou seja, ela era uma escrava. E os seus donos ganhavam dinheiro vendendo esse misticismo. E essa mulher, ela estava em sua plena consciência. Nem sempre o diabo, quando age com manifestações, tipo nós estamos acostumados a ver nos filmes de exorcista, ou manifestações que algumas igrejas praticam. Nem sempre. Às vezes o diabo está agindo de forma muito consciente sobre a vida de alguém, para atrapalhar e para atazanar a vida de outro. E ela está atazanando a vida de outro, de forma muito consciente. Mas Paulo olha aquilo dali e fala assim: chega, sai, em nome de Jesus Cristo, deixa, e o demônio vai embora. Alguns dias depois, os donos dessa mulher, que praticavam a venda desse esoterismo, percebem que perderam a sua fonte de lucro, que ela não recebia mais entidade nenhuma para adivinhar a vida de ninguém. E eles ficaram com muita raiva de Paulo, porque Paulo contrariou eles, e os inimigos se levantaram contra o propósito e o sucesso da pregação de Paulo. E mesmo Paulo está vivendo um tempo de vitória em Filipe, se levanta os inimigos se levantam ali. Mesmo ele vivendo, estando debaixo da direção de Deus, guardado e protegido pela presença do Senhor, usando a autoridade do Espírito, não impediu que os inimigos se levantassem no meio do sucesso de Paulo. No meio do melhor tempo de Paulo, os inimigos se levantam. Se levantam porque talvez não estavam felizes com o sucesso de Paulo. Porque o sucesso de Paulo incomodava eles. A alegria de Paulo incomodava eles. Tem muita gente que não consegue suportar a boa mão de Deus sobre a sua vida, e fica incomodado, e se levanta como seu inimigo. Você está entendendo até aqui, sim ou não? Tem muita... Aí você às vezes fica perguntando: Deus, por que isso? Porque tem gente que não suporta a tua felicidade, não aguenta a tua prosperidade, não aceita quando o sucesso do propósito de Deus sobre a tua vida começa a fluir. Tem gente que não gosta. Por quê? Porque isso atrapalha eles, incomoda eles, não é? Porque a alegria deles parece que está baseado na tua tristeza. Então eles ficam possessos. E diz que os donos da menina vão até Paulo e Silas, agarram eles, prendem eles, versículo de número 19, e arrasta eles para a praça. E quando chega na praça, levam ele à presença das autoridades e contam meias verdades, porque sempre é assim. Sempre assim, não conta a verdade inteira, é meia verdade. E diz assim: estes homens são judeus, verdade ou mentira? Verdade, eles eram judeus. Estes homens estão ensinando costumes dos judeus, verdade ou mentira? Meia verdade. Estavam ensinando, mas não eram costumes judaicos. Estes homens estão contrariando os costumes romanos, verdade ou mentira? Mentira. Então às vezes as pessoas, em meio ao nosso sucesso, elas contam meias verdades, ou uma pseudo mentira com cara de verdade, para atrapalhar a sua vida. E eles levam as autoridades. Aí a multidão está junto. A multidão começa a gritar. As autoridades estão ali. Então
o pastor Paulo e o pastor Silas, o missionário Paulo e o missionário Silas, movidos da autoridade de Deus em promover um avivamento, estabelecer uma igreja em Filipe, eles têm as suas roupas arrancadas no meio da multidão, ficam ali de sunga, e então é mandado a ordem de que eles precisam apanhar, e eles começam a levar chicotadas, açoites, com varas. A expressão de varas não é simplesmente uma vara, mas era um instrumento cortante quando batia nas costas. Os açoites que foram dados a eles dilaceraram parte do seu corpo, e eles ensanguentados. E a lei romana tinha um detalhe. Por que Jesus não abriu a boca? Por que Paulo não abriu a boca? E por que outros que foram açoitados não abriu a boca? Porque se na hora em que eles estivessem apanhando, eles abrissem a boca, a pena era dobrada. Porque eles não poderiam questionar a autoridade que havia sido mandado para bater neles. Então por isso que eles apanhavam calados. Porque se abrisse a boca, a quantidade de chicotadas era dobrada. E se abrisse a boca de novo, a quantidade de chicotes era dobrada. Então era melhor apanhar calado. Então eles começaram a apanhar em praça pública sem poder se defender, sem poder gritar, sem poder dizer que eram cidadãos romanos, sem poder dizer absolutamente nada, para que não viesse uma quantidade maior de açoites. E eles estão apanhando ali, eles apanham. Em meio ao seu sucesso, começa tudo a dar errado. E eles apanham, e são enviados ao cárcere. O cárcere era um buraco dentro de uma rocha, era cravado, era uma cisterna gigante. Por isso que muitas vezes está escrito, foram jogados no cárcere, lançados no cárcere. E algumas expressões colocado abaixo no cárcere. Porque era um buraco, ou em uma rocha, ou simplesmente cavado no chão. E esse buraco era um lugar sem luz, frio, úmido, rochoso, com bichos, com insetos, um lugar fedido, muitas vezes minava água. E havia um tronco. E os presos eram colocados, uma corrente saía desse tronco, e uma parte era presa em seus tornozelos, em seus pés. E na medida em que eles se mexiam, aquilo cortava a sua carne. Em meio ao sucesso do avivamento de Filipe, Paulo e Silas agora estão presos em um cárcere, com gente que talvez esteja ali há muito mais tempo, porque eles eram presos no cárcere. Por que eles eram presos no cárcere? Porque somente Roma podia julgar, podia sentenciar a morte. Então eles eram levados, colocados em um cárcere, até que vinha uma tropa romana e pegavam eles e levavam eles para Roma. Isso muitas vezes levava dias, meses, anos. Então eles estavam ali dentro, esperando que um dia viesse, porque lá em Roma eles seriam ou decapitados, ou jogados às feras, ou se tornavam escravos, ou eram absolvidos. Na história ninguém foi absolvido, mas eles eram levados a lá em uma condução de gente. Eles estão lá dentro, Paulo e Silas. Agora na prisão estavam vivendo as suas percas em dores, em meio a um sucesso. Na Macedônia, alguns dias atrás, eu posso imaginar todo mundo batendo no ombro dele e dizendo: vocês são os pregadores lá do Rio. E apertando a mão dele, dizendo: que palavra você deu? Porque eles conseguiram converter Lídia, uma das mulheres mais ricas daquele lugar. Mas agora eles estão presos, porque em meio ao seu sucesso se levantam inimigos.
Porque em meio ao seu sucesso, dificuldades naturais. Porque em meio ao seu sucesso, dificuldades foram criadas. E eles estão presos. Deixa eu dizer uma coisa. Sucesso não é algo perene. Não é algo constante. Nem sempre quando todas as coisas dão certo, elas permanecem certo. Assim como o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Assim também, passado amanhã chega a noite. Nem sempre as nossas histórias, elas são contadas somente de sucesso. Mas escreva uma coisa que eu vou lhe dizer. Todo homem de sucesso, toda mulher de sucesso, toda pessoa de sucesso, tem história de cárceres para contar. Todo ele. Eu não conheço ninguém de sucesso que não tenha uma história de cárcere para contar. Alguma marca que ficou com ele. Talvez você não entenda por que talvez você esteja vivendo momentos de cárcere e não de sucesso. Ou se está vivendo momentos de avivamento e de sucesso, não entenda por que o cárcere e a dor vai chegar. Deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes, alguns obstáculos e guerras, eles estão ligados, inclusive, diretamente a nós. Sabia disso? Moisés, príncipe do Egito, príncipe do Egito, aquele que abriu o mar, príncipe do Egito. Um dia ele vai visitar as obras de Faraó, e ele vê um egípcio batendo em um hebreu, e ele vai tomar satisfação. E na conversa uma briga, e da briga ele mata o egípcio e enterra o corpo, para que ninguém visse, porque a lei dizia que se um egípcio matasse um egípcio, olho por olho, dente por dente, ele também morreria. Apesar disso estar escrito, isso é Código de Hammurabi, e ele está lá, isso é muito antes, lá atrás, e os egípcios já praticavam isso. Moisés, sabendo disso, ele foge e vai se esconder no deserto, com medo de morrer. Ou seja, o príncipe do Egito, o camarada guardado e protegido por Deus da tribo de Levi, criado por Joquebede, vai defender um egípcio, um hebreu, e mata um egípcio e termina no deserto. 40 anos depois, Deus aparece a ele e disse para ele: eu me lembrei do meu povo, e eu escolhi você para o melhor momento da história, porque não houve mais milagre do que nesse tempo. Eu escolhi você, vai ser você que vai lá e vai libertar o meu povo. Mas olha o que é que Moisés diz: eu não posso, porque eu sou um homem de língua pesada, eu sou um homem que não tenho eloquência, eu não posso desfrutar dessa chamada de Deus para a minha vida, porque eu carrego problemas comigo, porque tanto o meu passado me condena, como a minha vida me condena, ou como eu não tenho habilidade para falar. Só que Deus diz para ele: não me interessa, vai ser você. Mas eu não sei falar, eu coloco o teu irmão para falar, mas vai ser você. Mas eu não tenho habilidade, eu não sei, eu vou te ensinar, mas eu não posso. Ups, morreu o assunto, vai e ponto final. Porque é mais ou menos assim, não interessa o que você pensa de você, porque o que importa é o que Deus acha a teu respeito. Sabe quando Deus chama Abraão? Chama Abraão para ser pai de multidões, só que Sara era estéril. Deus chama Abraão para ser pai de multidões, mas Sara era estéril. Agora, como que pode Deus prometer algo para Abraão que em sua vida pessoal ele não pode realizar? Será que por acaso Deus foi pego de surpresa quando Deus diz assim: Abraão, eu vou te chamar para ser pai de multidões? Tem um probleminha, qual é? É que eu não posso ter filho. Será que Deus não sabe das suas limitações? Será que Deus não conhece você? Será que Deus não sabe do teu passado?
Deixa eu te dizer uma coisa. Nem o teu passado, nem as tuas derrotas, nem a tua história pode impedir você de experimentar a vitória de Deus sobre a sua vida. Você está entendendo isso, sim ou não? As tuas derrotas podem fazer parte do teu currículo, mas elas não precisam impedir o teu sucesso. Os teus problemas podem fazer parte da tua vida, mas não precisa impedir a tua vitória. Deixa eu te dizer uma coisa. Olha para Paulo e Silas. Eles estão lá na cadeia. Eles estão presos. Eles estão derrotados. A pergunta é: será que eles estão? Quando muitas vezes as coisas não estão funcionando para a gente, será que as coisas que não estão funcionando, elas não estão funcionando e será o nosso fim? Será? Noé passou 100 anos construindo uma arca e pregando. 100 anos construindo uma arca numa terra que nunca choveu. Ele poderia ter desistido e ter se sentido incapaz, mas ele foi até o fim, porque o Deus que falou é o Deus que cumpre. O Deus que promete é o Deus que realiza. O Deus que nós seguimos é o que realiza milagres. E esse ano é um ano de milagres, independente da sua história e da sua vida. Aí eu estou com Paulo e Silas aqui. O que é que eles estão vendo? Prisão. O que é que eles estão vendo? Cadeias. O que é que eles estão vendo? A derrota da sua pregação, porque alguns minutos eles estavam em mesmo avivamento, agora eles estão presos. Mas será que a sua fase ruim determina o fim da sua história? Será que a sua fase que não está legal determina o milagre de Deus sobre a sua vida? Imagine se José, que foi, porque José, deixa eu te falar uma coisa aqui, só entre a gente, eu posso falar uma coisa para você? Se eu falar, fica aqui entre nós, não sai daqui? Sim ou não? Fica só entre aqui entre a gente? Irmão, José era meio mala. A Bíblia diz que ele era o filho predileto do pai, ele já começou a se achar. Aí a Bíblia diz que tudo que os irmãos faziam de errado, ele contava para o pai, cabueta. Os irmãos começaram a ficar com raiva dele. Porque tudo que os irmãos faziam de errado, José contava para o pai. Cabueta. Aí um dia, no meio da mesa, ele disse assim: gente, eu tenho uma história para contar para vocês, porque eu tive um sonho ontem. Sonho, José? O que foi que houve? Eu sonhei que vocês tudinho iam trabalhar para mim, tudo ia ser meus empregados. O irmão mais velho olhou para ele e falou: está se achando esse menino. Aí lá vem José, procurando os irmãos, e um olha assim, o sonhador. Vamos acabar com ele, bora. Pegaram ele, lançaram dentro de uma cova, tiraram a roupa, mataram uma ovelha, ensanguentaram, levaram para o pai, deram ele como morto, venderam ele como escravo. E José passou 14 anos se arrebentando. 14 anos. Maltratado pelos irmãos, jogado numa cova, dado como morto, vendido como escravo, levado para o Egito, com cadeias nos pés. Chegando lá, é vendido como escravo, vai trabalhar como escravo na casa de Potifar. Na casa de Potifar, melhora um pouquinho de vida. Aí a mulher começa a desejar ele. Ele é acusado de um problema que ele não fez, é tido como adúltero. Aí ele é levado, jogado dentro de um calabouço. Lá no calabouço, ele é esquecido de novo, fica trabalhando como escravo de novo. 14 anos, tudo dando errado, ou fase ruim para demorar. Porque tem fase ruim que demora. Até que um dia chega a notícia. Faz a barba. Troca de roupa. Bota perfume da Avon. Jiquiti.
porque agora tu vai falar com o homem mais importante da terra, Faraó. Agora imagine José dizendo: mas o meu passado me condena. Olha quanta coisa de ruim aconteceu comigo. Eu não vou. Mas a Bíblia diz que ele arrumou-se rapidamente e foi até Faraó, e não perdeu a oportunidade para colocar um ponto final na sua fase ruim. Deus abre portas aonde não tem portas. Deus muda histórias que muitas vezes nós mesmos escrevemos. Deus realiza milagres que nós muitas vezes não esperamos. Deus nos chama, independente de nós. Ou ele, quando chamou Moisés, não sabia que ele era gago. Quando disse que Abraão seria pai de multidões, não sabia que Sara era estéril. Será que Deus não sabe quem você é? Será que Deus não sabe de onde você veio? Será que Deus não sabe dos teus erros? Será que Deus nunca olhou? E será que você está pegando Deus de surpresa? Quem foi que disse isso? Deus sabe quem você é. Deus me conhece. Deus conhece você. Durante muito tempo, eu ficava incomodado quando as pessoas falavam de mim, do meu temperamento, do jeito que eu sou. Você sabe que isso me tirou o sono durante muito tempo. Até um dia que Deus mesmo disse para mim: será que eu não sabia quem você era quando eu te chamei? Será que Deus não sabe quem você é? Quando Ele te colocar em lugares que você jamais imaginou, e te colocar em situações que você jamais pensou, mas Ele está te dando oportunidades para você ampliar a sua visão e ser alvo do milagre dEle. Paulo e Silas estão presos. Estão presos por causa de inimigos. Estão presos por causa de pessoas que armaram contra ele. Estão presos porque o diabo quer impedir que você seja feliz e seja próspero. Eles estão presos. Eles estão no pior lugar que poderia ser. E eles poderiam começar a reclamar e dizer: caramba, será que comigo tudo dá errado? Porque eu estava agora mesmo na Galícia e o Espírito me impediu de estar lá. Aí vem, me manda para cá, e chega cá, eu estou preso. Será que eles teriam que reclamar das coisas ruins que aconteceram a ele? Será que eles tinham que lastimar quando situações ruins aconteceram a ele? Será que eles tinham que colocar a culpa em Deus? Por que me trouxestes para cá? O Senhor é culpado. Quantos já não culparam Deus das fases ruins da nossa vida? Como se o Senhor não me visse, como se o Senhor não me olhasse, como se o Senhor não prestasse atenção em mim. Agora imagine Paulo dizendo: tudo porque eu expulsei o demônio daquela menina, é que eu sou impetuoso. Eu poderia ter deixado para lá. Eu fui acabar ouvindo talvez Silas dizendo assim: Paulo, olha essa menina, faz alguma coisa. Eu fui dar ouvido a Silas. Eu poderia botar, Paulo poderia dizer assim: ah, Deus, o Senhor poderia ter botado alguém mais calmo para ser o avivalista de Filipe. Vai botar logo eu que briguei com Pedro na Galícia, que rachei com Barnabé, briguei com Marcos. O Senhor não sabe quem o Senhor está escolhendo. Como se Deus errasse em suas escolhas. Como se Deus não soubesse quem você é. Por que eu estou passando por isso? Essa poderia ser a atitude de Paulo e de Silas. Eles poderiam dizer: caramba, parece que eu nasci para dar errado. Porque deu errado na Galícia, agora está dando errado em Filipe. Parece que eu nasci para dar errado. Tem gente que pensa assim, que nasceu para dar errado. Não acertei na primeira, não acertei na segunda, não acertei na terceira. Parece que eu nasci para dar errado. Tem gente que pensa assim.
Paulo poderia ter culpado os seus inimigos. Ah, aqueles miseráveis, quando eu sair daqui, eu vou dizer que eu sou cidadão romano, e eu vou pegar os donos daquela menina. Eu quero vingança. Ele poderia colocar a culpa em todo mundo. Só que quem conhece a Deus sabe que Deus está no controle. Seja Moisés no deserto, seja Abraão estéril, seja Noé na arca, seja Paulo e Silas na prisão. Eles sabiam, Paulo e Silas sabiam o Deus a quem servia. E o texto vai dizer, perto da meia-noite, ainda que tudo em sua volta devia estar tudo escuro, não tinha luz na prisão, tudo escuro. A noite, meia-noite quer dizer o momento mais terrível da noite, a hora em que o dia, a esperança está indo embora e a madrugada está nascendo. Por volta da meia-noite, versículo de número 25, diz assim: Paulo e Silas oravam e começaram a cantar. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e começavam a cantar. Tudo dando errado. E os dois malucos, dizendo: Deus, nós sabemos a quem servimos. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Deus, nós sabemos que o Senhor está no controle. Está doendo aqui, mas eu sei a quem eu sirvo. Está doendo aqui, mas eu sei quem é o Senhor da minha vida. Eu sei. A história da Galícia não pode mudar a minha fé. O meu passado não determina o meu futuro. O meu presente, circunstancialmente, não determina o que o Senhor tem preparado para mim. E eles começaram a cantar. Eles começaram a cantar. Naquele momento eles não apenas oravam, havia uma ligação direta. Eles começaram a adorar, eles começaram a declarar, eles começaram a cantar, tudo dando errado e eles cantando. As dores sobre os grilhões em seus pés e eles cantando. A noite escura e eles cantando. Eu posso imaginar que lá podia ter presos gemendo de dor, de fome, de tristeza, de sofrimento, e eles cantando. Por isso que tem hora que alguém diz assim: esse crente é doido. E é mesmo. E é mesmo. Porque na hora que não tem, a gente agradece. Na hora que falta, a gente glorifica. Na hora que negam a gente diz: Deus está no controle. E na hora que tudo dá errado, a gente canta. Fazer o quê? Se eu não consigo mudar, se eu não consigo quebrar as minhas cadeias, se não consigo desafiar o carcereiro ou a autoridade da cidade na praça, então quando eu não consigo, o que é que me resta? Cantar. Talvez naquela noite Paulo e Silas nos ensina que se eu quero ampliar a minha visão, se eu quero ser alvo do milagre,
Eu não posso olhar para trás, desanimar e chorumingar quando tudo der errado, porque sucesso não é feito só de vitórias, também é feito de derrotas. Sucesso não é feito o tempo todo de plainar. A gente tem hora que tem que aterrissar também. Sucesso é confiar nele quando tudo dá errado. Naquela noite, os presos em volta e dois doidos, todo ensanguentado, ao invés de lamentar, talvez eles cantaram essa canção. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, E os presos lá, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. nós não seremos abalados. Ainda que tudo dê errado, eu sei em quem eu creio. Foi o mesmo que disse: passa a Macedônia e ajuda-nos. E eu estou procurando viver o meu melhor, baseado em uma palavra de Deus. Deus disse que Ele seria comigo, e eu não vou desistir disso. Talvez esteja faltando tudo na sua casa, na sua vida. Talvez não seja como você esperava que fosse. Talvez você esteja na prisão. Mas como você vai reagir lá? É o que Deus está esperando de você. O que você vai estar fazendo? Reclamando ou dizendo? Confiando em nosso Deus